eu comecei a trabalhar com obra, eu já comentei isso algumas vezes aqui nos vídeos, em 96. 96, eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar com obra. Mas trabalhar de pedreiro, eu trabalhava de ajudante um pouco de tempo antes. Comecei a trabalhar de pedreiro com 15 anos. Meu primeiro serviço eu peguei, eu tinha 16 anos. Eu fui ver uma reforma num cômodo de um amigo meu. Ele falou, você conhece alguém para fazer? Eu falei, eu faço. Ele falou, quanto você cobra? Eu falei, vamos lá para dar uma olhada. Eu fui olhar. Era um cômodo com um banheiro, ele queria, na verdade, fazer um banheiro que não tinha e queria reformar aquele cômodo, colocar janela, colocar porta, fazer um forro, pintar, deixar com a instalação elétrica toda pronta. Eu falei, eu faço para você por quanto? Você vai? R$ 350. Eu olhei para o serviço assim e falei, vou cobrar R$ 350. Na época eu estava ganhando, como pedreiro, R$ 30 por dia, que era um salarão na época. Estava ganhando R$ 30 por dia trabalhando de pedreiro. Eu pensei que eu ia gastar uns 10 dias, falei, vou pôr R$ 50 a mais, e aí estava o meu primeiro erro. Eu fiz um orçamento baseado em quantos dias eu ia levar para fazer o serviço e pus um pouquinho de valor além desse dinheiro. Então, eu cobrei os R$ 300 que eu achei que eu ia gastar por dia, 10 dias, e meti mais R$ 50 lá. Gente, faz até vergonha, né? Eu trabalhei quase 2 meses. Foram umas 7 semanas de trabalho para eu conseguir entregar aquele serviço. Mal dava para pagar a passagem de ônibus, tanto que eu estava a 5 quilômetros de serviço, comecei a ir a pé. Mal dava para pagar a passagem de ônibus e comprar o ovo para pôr na marmita. Foi uma experiência danada. Mas a partir dessa experiência, eu aprendi que a gente às vezes erra na conta do tempo que a gente vai levar para fazer o serviço. Então eu precisava descobrir uma outra maneira de fazer orçamento. E aí eu descobri que as pessoas, na época, eu era muito novo, eu tinha 16 anos, já fazem 24 anos isso daí. Aí eu descobri que tinha muita gente que fazia o serviço, media uma parede, largura, altura, dá tantos metros quadrados, eu vou rebocar, cobrava por metro, cobrava o piso por metro, cobrava... E aí como é que surgem esses valores? Como é que esses valores são estabelecidos? E aí, a partir dessa primeira experiência, eu comecei a perceber que eu tinha que criar uma nova maneira de fazer conta. E aí eu comecei a fazer as contas por metro. Tá? Comecei a fazer por metro. Aí eu calculava por metro, sempre cobrava um pouco, porque eu tinha menos experiência, cobrava ali por metro, cobrava um pouquinho menos do que a maioria das pessoas estavam cobrando, pegava o servicinho e fui aprendendo. Só que o que acontece é o seguinte, gente, eu tinha 18 anos de idade, eu tinha 25 pessoas trabalhando para mim. Na rua que eu morava, eu estava fazendo serviço para o seu Antônio, para o seu Oswaldo e para o Dorival, que ficava mais para cima, na mesma rua. Tinha 3 casas em reforma, que era eu que estava cuidando, aí eu contratando pessoas para colocar. Eu tinha serviço no Parque Seleta, que é uma outra região em São Bernardo. Eu tinha 5 serviços, cada uma com 4, 5 pessoas. Né? E aí o que acontece? Comecei a ter outros problemas, porque eu comecei a calcular os serviços do mesmo jeito que eu calculava para mim. Né? Só que acontece, o outro pedreiro não era eu. Aí ele demorava um pouquinho mais, trabalhando por dia, eu tinha que pagar. Cansei de cobrar, por exemplo, R$ 5.000 para fazer um serviço. Quando eu acabar de fazer as contas do serviço, só de mão de obra eu paguei R$ 5.000. Não sobrou um centavo para mim, pagando ajudante, pagando pedreiro, pagando carpinteiro. No final das contas, não sobrar nem um centavo para mim. Com o passar do tempo, a gente vai ganhando experiência, vai ganhando respeitabilidade. Hoje, eu fecho a minha agenda de serviço para o ano inteiro. Eu chego no mês de janeiro, fevereiro, eu já tenho serviço agendado até o final do ano. Por quê? Porque tem 26 anos que eu faço serviço, né? Tem 26 anos que as pessoas veem o serviço do Fred. Eu nunca abandonei uma obra, né? Tenho a satisfação de poder dizer isso daí. Eu nunca abandonei uma obra. Eu nunca deixei de entregar um serviço com qualidade. Já tomei prejuízo no serviço para não deixar de entregar. E aí o que acontece? As pessoas vão procurar um empreiteiro. Elas estão dispostas a esperar 3 meses, 4 meses, 5 meses ou até mais para liberar a sua agenda para você ir fazer o serviço para ela. E aí o que acontece? Você tem que calcular o seu serviço, mas você tem que calcular o dos outros. Começa a ficar tudo mais complicado. Quando a gente vai calcular um serviço, a gente tem que tomar muito cuidado para não correr o risco de ficar concorrendo com preços impraticáveis. Fiz um orçamento de R$ 15.000, uma outra pessoa apresentou um preço de R$ 6.800. Eu falei para o cliente, boa sorte, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Ele te proteja. Você vai precisar da ajuda de Deus. Um serviço que alguém cobra R$ 15.000, ou essa pessoa que cobrou R$ 15.000 está completamente fora da noção de preço do mercado, ou o outro que cobrou 6.800 está completamente fora. E por que é importante a gente ter uma base para poder chegar na hora de fazer o preço e entregar um preço que esteja dentro da média? Porque você tem certeza que você não está enganando ninguém. Às vezes acontece, vocês sabem disso tanto quanto eu, de você acabar cobrando um pouco mais caro no serviço. O serviço vale 15, você cobrou 25.
O cliente, por confiar demais em você, não pesquisa outro preço, aí você vai lá e faz o serviço para o cliente, acaba muito rápido. O que que acontece? O cliente vai se sentir enganado. Então, precisa tomar cuidado até para não ganhar dinheiro demais. Vocês já pensaram nessa sacada? Porque assim, a gente não come só hoje, amanhã e mês que vem. A gente não tem que colocar gasolina no carro, trocar o pneu e trocar o óleo somente esse mês e o mês que vem. A gente não precisa e não deve tratar o nosso cliente como uma fonte de dinheiro. A gente deve tratar o nosso cliente como um parceiro para a vida. Porque é esse cliente que vai precisar do seu serviço de novo para fazer uma nova reforma daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 10, e vai lembrar de você, e vai ser você que ele vai procurar, se ele tiver tido uma boa experiência. O que é uma boa experiência? Ele contratar por um preço justo, receber um serviço de qualidade, se possível dentro do prazo e com um bom relacionamento. Então, a grande ciência por trás da coisa não é só preço. Tem preço, tem prazo, tem qualidade, tem bom relacionamento. Então a gente também não pode crescer os olhos diante de um cliente que de repente pode pagar um pouco mais, a gente cobra abusivamente. Chega no momento em que o cliente finaliza a entrega do serviço, ele fica satisfeito com o serviço, mas ele se sente enganado porque você cobrou 10, 20, 30, 50% a mais do que qualquer um cobraria.